Bom, hoje nós vamos fazer a terceira parte, a sétima aula de escatologia, a terceira parte do estudo sobre as revelações que Deus deu ao profeta Daniel. Então a gente estudou o capítulo 2, estudou o capítulo 7, e hoje nós vamos fazer um estudo breve, amplo, mas breve, do capítulo 9. Para encerrar esse nosso estudo, o capítulo 9 é o que traz uma especificação de tempo, Ele traz uma maneira para a gente contar o tempo para as profecias. Porém, eu queria que ficasse claro que, além desses 3 capítulos que a gente leu, o 2, o 7 e agora o 9, os outros capítulos do livro de Daniel também contêm visões, também contêm revelações, detalhes importantes da história daquele povo que já se cumpriram, mas eles não entraram nesse estudo, por quê? Porque o cunho, o fundamento desse estudo é o fim dos tempos, é o estudo da escatologia, do final dos tempos, Então não dá para a gente ficar falando de tudo também, mas lá está cheio de coisas importantes para a vida de um cristão, de alguém que quer ter um relacionamento com Deus. Paulinho até citou aqui na semana passada o capítulo 8, que a gente não vai ler, embora ele tenha um fundamento escatológico, mas é algo que já se cumpriu, então era escatológico no momento que foi anunciado, Mas como já se cumpriu, então não tem uma especificação maior para o nosso estudo, Então, vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9. Se você for ler lá na sua casa, com tempo, com calma, leia o capítulo 9 inteiro. Você vai ver que Daniel estava fazendo uma oração. Ele havia estudado os escritos que já existiam naquela época, principalmente as profecias, que já eram conhecidas, as de Jeremias. E ele entendeu, lendo as profecias, que Deus havia determinado um período de tempo para aquele cativeiro que eles estavam vivendo. E ele falou, opa, peraí, se eu estou entendendo certo, isso aqui vai acabar logo. E aí ele começou a orar, começou a buscar a Deus. Porém, havia muito mais, do que até então ele havia entendido, dentro da profecia de Jeremias. E aí Deus resolveu dar um panorama geral do que iria acontecer com o povo dele, o povo de Israel. Ele, lendo e examinando, ele percebeu o quê? Que à medida que o povo se voltava para Deus, coisas boas aconteciam. Deus era misericordioso, era longânimo, perdoava e restaurava o povo. Mas à medida que o povo se acomodava e se afastava de Deus, coisas ruins aconteciam. E essa oscilação do povo de Israel não é diferente da nossa. Então é importante a gente saber. Daniel estava ali orando e confessando os seus pecados e os do seu povo. Ele não estava ali dizendo que ele era bom, que ele estava certo, que ele não errava e que o resto do povo merecia mesmo o inferno. Não, ele estava orando por todos. Então, nós vamos começar com a revelação que Deus deu a ele, o entendimento que Deus deu a ele, que está do versículo 20 até o 27. Porém, lá na sua casa, leia o capítulo todo, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 20 de Daniel, capítulo 9. Diz assim: estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido.
No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Então, ele entendeu que eram 70 anos. Aí Deus enviou um anjo numa visão e falou para ele que não eram 70 anos, eram 70 semanas. Aí você fala, mas 70 semanas? 70 semanas. Se uma semana tem 7 dias, 7 vezes 7, 49. 490 dias, um pouco mais de um ano. Mas não era bem isso. Não era exatamente isso que Deus estava dizendo. As 70 semanas não são literais. Essas semanas são como uma maneira de contar tempo, uma unidade de tempo. Poderiam ser semanas, meses, dias, horas. Vamos dizer que Deus pegasse lá e dissesse, são 70 celulares. Aí a gente junta 70 celulares, vai dar uma distância. Ou a gente pega um celular e mede ele 70 vezes, vai dar uma distância. Então o que Deus fez aqui? Ele deu uma unidade de tempo. Ele disse que aconteceria 70 vezes um determinado tempo. E nem o próprio Daniel entendeu exatamente o que estava acontecendo e o que Deus estava lhe falando. Uma ordem para restaurar o templo. 7 semanas e depois 62 semanas. E aí depois uma última semana, se você somar tudo dá 70. 7 com 62, 69, mais 70. Então parecia uma coisa muito próxima. Mas a maneira como o anjo falou com ele foi uma informação, informou a ele. Deu a ele o entendimento de algumas coisas que ele já tinha ouvido, que ele já tinha lido, mas mostrou que não era do jeito que ele pensava. Então, o ponto central, eu não sei se vocês conseguem entender, 70 semanas era um número total. Você vai ter 7 semanas para a reconstrução do que tinha sido destruído em Jerusalém. E depois 62 semanas, e aí viria o Messias e ele seria tirado. E aí depois que ele fosse tirado, haveria uma última semana. Essa é a informação que está aqui dentro. Ele fala de uma maneira embolada, mas é isso que ele está dizendo. Sabe e entende.
versículo 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, é um tempo. Até o Messias, é outro tempo. Então, haverá 7 semanas, o primeiro tempo. E 62 semanas, o segundo tempo. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, ou seja, depois, será desarraigado o Messias, será tirado. Mas não para si mesmo. E aí lá no final ele diz, e fará uma aliança com muitos por 1 semana, é depois disso. Então olha como o tempo está distribuído de uma maneira estranha para nós. Então, nós vamos começar entendendo aqui por que essas semanas não são semanas literais. Nós vamos lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, os versículos 2 e 3. Diz assim: E deixa o atro que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. 42 meses, ou 1260 dias. Aí, agora, Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. De novo o mesmo número. Agora, Apocalipse 12, ainda, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por 1 tempo e tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. E finalmente, vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Amém? Aí, vamos lembrar que o calendário judaico tinha 360 dias. Não era igual ao nosso, de 365. Eram 360 dias divididos em 12 meses. Tá? 7 anos. 7 anos. É igual a 84 meses. Ou 2.520 dias. 7 anos. A metade disso, 1.260 dias. 3 anos e meio. Que é igual também a 42 meses. Ou que é igual a 1 tempo, mais 2 tempos, mais metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Entenderam essa matemática doida aí? Os 70 anos, as 70 semanas, que Deus falou para Daniel, cada dia de cada semana era 1 ano. Então não eram 70 anos. Eram 70 semanas, 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. 490 anos. Mas aí o que Deus tinha dito? Vamos ler de novo para a gente entender. Então guarda esse número aí. 7 anos, 84 meses, 2.520 dias. A metade disso são 3 anos e meio. Que são 42 meses, ou 1.260 dias, ou 1 tempo, mais 2 tempos, mais metade de 1 tempo. Se você somar tudo, você tem 70 semanas, que são 490 anos. Aí você multiplica isso por 7, vai dar um número gigantão. Tá bom?
Vamos voltar lá para Daniel capítulo 9. Nós vamos ler individualmente agora os versículos 25, 26 e 27. Para ficar marcado aí na nossa cabeça o tempo que Deus falou. Daniel 9, versículo 25 diz assim, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, aí você tem 69 semanas. Aí o versículo 26. O versículo 26 diz assim: depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então, 62 semanas. Finalmente, Daniel 27, ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana, quanto que é a metade de semana? 3 e meio, né? 3 dias e meio ou 3 anos e meio. Então, ó, vamos lá. Por que eu estou frisando isso? Isso a gente podia passar por cima e apenas dizer. É que a precisão de Deus com algumas coisas é algo que, se a gente não prestar atenção, a gente engole. E parece que aconteceu algo simples e não foi. Foi algo que só Deus podia determinar com muita antecedência que iria acontecer. E só Ele tinha o poder de fazer cumprir exatamente do jeito que Ele falou. Se você pegar aquela conta que eu falei lá, cada semana são 7 anos. Ele falou que você teria 7 semanas para a restauração de Israel. 7 semanas e os muros seriam reedificados. 7 semanas, cada semana tem 7 anos, 49 anos. Tá certo? Certo? E aí depois você teria mais 62 semanas. Cada semana tem 7 anos. Então, você multiplicar por 7, dá 434 anos. Que seria, a partir do momento que Jerusalém foi restaurada, até a morte do Messias. Parece estranho, né? Se a gente transformar esses valores, a gente vai descobrir que no ano 445 antes de Cristo, o Império Babilônico tinha sido absorvido pelo Império Medo-Persa. E depois de algumas lutas internas, quem havia assumido o trono era o rei Astarxerxes. O Paulinho até falou para nós aqui que a história revela vários. Tem 3 Dários e Artaxerxes, acho que tem uns 4, 5, tem um monte. Só que no ano 445 da história do povo persa, a história humana registra um rei chamado Astarxerxes. Este rei, no mês de Nissan, que é equivalente a um período entre março e abril do nosso calendário, né? Seria mais ou menos de 15 de março até 15 de abril do nosso calendário. É o mês de Nissan. Esse rei determinou por escrito a restauração de Israel. Que fosse dado dinheiro, fosse tirado do cofre dele e dado a Neemias e Esdras, cujos livros nós temos aí no Velho Testamento, o dinheiro e a autoridade para reconstruir Jerusalém, que havia sido destruída por Nabucodonosor. Mês de Nissan do ano 445 antes de Cristo. Nós temos, um pouco depois disso, depois de Neemias, de Esdras,
um profeta que se levantou em Israel chamado Zacarias, e depois a gente entra naquele período que foi falado, o período do silêncio, o chamado período intertestamentário, entre o Velho e o Novo Testamento, quando parou-se, né, de anotar as profecias e as revelações, e Deus parou de se manifestar de maneira efetiva e clara sobre Israel como nação, até o início do Novo Testamento, há um período de 400 anos, que fica coberto dentro deste tempo. Mas em 445 a.C., Deus tocou no coração do rei e iniciou o seu decreto. Adivinha quanto tempo levou a reconstrução da cidade? Exatamente 49 anos. 7 semanas de 7 anos. Como Deus havia determinado. Aí o povo começou a voltar para lá. E aí o que aconteceu? Aí começou a contar as 62 semanas depois. Se você botar tudo isso na ponta do lápis, matematicamente, calculando mês a mês, são 5.796 meses, 173.880 dias. E nós chegamos no mês de Nissan, do ano 32 da era cristã. 32 depois de Cristo. Adivinha o que aconteceu nesse mês? Num cabeludinho barbudo, subiu num jumentinho e entrou em Jerusalém, com uma multidão na frente e outra atrás, gritando: Hosana, bendito nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Exatamente 5 dias antes da Páscoa, que é comemorada no mês de Nissan. Isso aconteceu. Presta atenção. 483 anos depois de 445 antes de Cristo a 32 depois de Cristo. Exatamente como Deus disse que seria. 69 semanas certinho. E aí o que aconteceu? 4 dias depois desse evento que ele entrou com o jumentinho na cidade de Jerusalém, sendo saudado pelo povo, Jesus foi preso na véspera da Páscoa. E depois de tentarem julgá-lo e acusá-lo de um monte de coisas, ele, questionado, confessou que ele era o Messias, o Filho de Deus. E por ter confessado que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, ele foi condenado à morte e foi crucificado. Na véspera da Páscoa. No mês de Nissan, do ano 32 depois de Cristo. Exatamente como a profecia que Deus havia dado para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. 7 semanas e os muros e a cidade se reconstruirá. 62 semanas e o Messias será tirado. Falta a última semana. Deus cumpriu com precisão absoluta o que ele havia dito. Como que não vamos acreditar que ele vai cumprir a última? E ainda tem um detalhe. Inúmeros falsos Messias para os judeus foram mortos ao longo da história por se declararem o Messias. Mas no ano 32, no mês de Nissan, o único condenado,
com a plaquinha pregada em cima da sua cabeça na cruz, escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Foi Jesus Cristo. O único. E isso é história. Isso está escrito. Os judeus tentaram destruir todos os escritos sobre a vida de Cristo que puderam. Porque eles não concordam. Os fariseus estão lá até hoje, né? Tentando destruir essa informação e negando essa informação. Mas a matemática é pura e simples. Jesus é o único que tinha condições de cumprir todas as profecias. Essa é só uma. E ela é impressionante. Não tem meio termo. É algo questionável. E glória a Deus. Mas cumpriram-se 69, falta uma semana. Essa última semana, na prática, são os últimos 7 anos dos 490 originais. Então foram cumpridos 483 anos. Quando Jesus morreu e o Espírito Santo foi derramado, o relógio de Deus, que era Israel, parou. Tem uma cruz cravada lá no meio. O ponteiro não anda. Ele não consegue passar pela cruz. Então, vamos ler algumas coisas a respeito disso. Vamos ler primeiro o próprio Daniel, né? Que a gente já leu várias vezes, vamos ler de novo lá. Capítulo 9, versículos 26 e 27. Vamos ver o que diz esse versículo. Diz assim: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Já foi. Mas não para si mesmo, ou seja, não foi ele que foi embora, foi por nós. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aí vem a última semana, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, lembram-se do sonho da estátua? A estátua, a última parte da estátua, as pernas de ferro, que simbolizavam o Império Romano, e que quando chegava nos pés se misturava com barro, com semente humana, e se prolongou até que do monte uma pedra foi cortada sem mão e destruiu a estátua. É este último período aqui. A Igreja Católica tem influência no mundo inteiro. E essa influência não é só religiosa não, viu gente? Eles têm políticos na mão em vários lugares. Ela sempre exerceu um papel de intervenção estatal em vários lugares, mediou conflitos, foi a responsável por coroar e derrubar reis e reinos inteiros. Eu não vou entrar diretamente nesse assunto, mas entenda que, uma vez que, lá no ano 300, um homem chamado Constantino, que era imperador romano, usurpou o lugar do Papa e estabeleceu a religião cristã, católica cristã, como a religião do Estado romano. Ele misturou a semente e desde então a Igreja Católica vem espalhando um monte de
heresias, colocando santos entre você e Deus, colocando Maria na frente de Jesus em muitos lugares e de muitas maneiras, e colocando a própria igreja como a única capaz de salvar, vendendo indulgências e outras trambicagens que não dá nem para contar. Isso acabou? Daqui a um tempo, isso vai estar na cara. Esse governante que vai vir dessa raiz romana, anglo-saxão, romana, vai se levantar no fim dos tempos. E ele é chamado de anticristo, né, como a gente já viu. E fará uma aliança de paz entre Israel e as demais nações, que não vai ser vantajoso para ninguém, mas eles vão ser obrigados a assinar. E aí, no momento em que esse tratado for assinado, começou a contar a última semana. Lembra, lá atrás, era o decreto do rei para restaurar a cidade. Aconteceu exatamente como Deus disse. Aí Deus disse de novo que vai ser firmado um acordo de paz. No momento que for firmado o acordo de paz, começa a contar a última semana. Pode contar nos dedos. Exatamente 7 anos. No calendário judaico, 360 dias, cada ano. E aí ele ainda diz, na metade desse tempo, ou seja, 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses, o pacto será rompido e se iniciará uma terrível perseguição a todos que não aderirem ao governo do anticristo, reconhecendo nele o Messias. E principalmente sobre Israel e eventualmente algum remanescente que tiver aí, né? Se você quiser anotar para ler em casa, né? Ezequiel capítulo 38 e 39 inteiro que fala dessa história, e também 1 Tessalonicenses capítulo 5. Embora, gente, daqui a pouco vai estar disponível para vocês essa apostila lá no grupo para vocês examinarem, tá? Então, esse período final termina com a volta de Cristo fisicamente à terra. São 7 anos, na metade começa uma perseguição terrível, e aí, terminou os 7 anos, Jesus volta. Fisicamente à terra. Aí a gente pode ver isso em Apocalipse, né, 19, versículo 15. Apocalipse 20, versículos 4 e 6. E aí Jesus vai estabelecer o seu reino aqui. Seu reino milenar. Apocalipse 20, versículo 2 e outros. Mas eu quero ler com vocês aqui Apocalipse 19, 15. Diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Está falando de Jesus. Do Jesus que virá para executar juízos sobre as nações. Quando ele voltar a segunda vez, a primeira coisa que vai acontecer, quando ele descer sobre o monte de Israel, ele vai destruir os exércitos que tiverem se voltados contra Israel. Se você lê o capítulo 19 aí, você vai ver que tem um momento que ele fala, né, o anjo, desceu um anjo e tal, e o anjo falou: venham, aves de rapina, venham comer a carne dos poderosos, porque vai ter morto demais aqui, não vai dar tempo de enterrar. Coisa feia. Esse é Jesus. Esse é o Messias, que da primeira vez veio como o cordeiro mudo, que calado foi para a cruz. Mas da segunda vez ele virá em glória, em poder, para cumprir a ira de Deus, terminar de cumpri-la sobre as nações. É assustador.
Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então quem não acredita no reino milenar, está chutando o pau da barraca aqui, está contrariando a Bíblia. A Bíblia diz que ele vai estabelecer um reino. Quando ele julgar as nações, ele vai lançar no lago de fogo e enxofre o falso profeta e a besta que subiu do mar, que é o anticristo. Vai jogar os dois lá. E vai amarrar Satanás no abismo por 1000 anos. E vai estabelecer o seu reino. Você já pensou Jesus reinando aqui na terra fisicamente? Você pode ir lá em Jerusalém e vê-lo. Vê-lo. Claro que para vê-lo vai ter que cumprir algumas etapas, né? Mas você poderá vê-lo. As nações serão regidas por ele. E com ele estará a igreja já ressuscitada, transformada. A igreja que não somos nós. É desde o primeiro homem, Adão, até o último que morrer durante o período da tribulação. Vai ser igreja também. Estarão lá com ele, reinando por 1000 anos. É muita areia para o meu caminhãozinho, gente. Minha cabeça não compreende isso. Não dá para dimensionar essa glória, esse apogeu. Mas é isso que a palavra, que Deus revelou a um homem, lá na Babilônia, quase 500 anos antes. E ainda está se cumprindo. Como eu disse, das 70 semanas falta se cumprir a última. Deus cumpriu 90%, falta 10%. Você acha que o Deus que cumpriu 90% não vai cumprir os 10 últimos? É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Acredite. Isso que nós estamos estudando sobre o fim dos tempos não é para nos apavorar, é para nos animar. Porque Jesus está às portas. Jesus está perto. E ainda que Ele não volte enquanto estamos aqui, vamos dizer que Jesus demore 50 anos para voltar. Eu não vou estar aqui daqui 50 anos. Muitos aqui não vão estar. Alguns talvez. Com a graça de Deus, a Bia, o Nicolas, que são novinhos, a Mari. Nós não vamos estar aqui não. A maioria, a Jessiquinha ali. Mas ele voltando, ou a gente partindo. Um dia aquela trombeta vai soar, convocando a igreja, convocando os santos do Senhor para o arrebatamento. E acredite, aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. É o cumprimento exato dessa profecia. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados e depois arrebatados, juntamente com os mortos lá na glória, sobre as nuvens para viver eternamente com Deus. Como ter medo disso? Ter medo de deixar o que para trás? Esse mundo cheio de insatisfação. Aqui a gente tem momentos bons, mas as lutas são constantes. Mesmo as coisas boas, às vezes nos causam sofrimento. Mesmo as coisas que gostamos, às vezes nos fazem mal. Mas lá não haverá mais dor, nem lágrimas.
não haverá mais morte nem enfermidade, não haverá mais distância entre nós e Deus, não haverá mais pecado, não haverá mais corrupção. Estaremos livres dessa realidade, porque no dia que a gente nasceu, a gente começou a morrer. O nosso tempo aqui é finito. Quando você joga uma semente na terra, se ela não apodrecer, se ela não morrer, ela não germina, ela não nasce de novo. E nós estamos aqui para apodrecer e nascer para Deus. Viver para Ele, como aquele hino da semente antigo lá, né? O hino antigo do Osés de Paula. Não se pode matar, a semente germina, ela renascerá. Nananana de Deus, assim é a vida do crente fiel, plantado na terra, mas surge no céu. Faz tanto tempo que nem eu lembro a letra. É isso aí. Nós estamos aqui de passagem, é uma passagem. E quando a gente entende isso, entende as promessas de Deus para nós, gente, a passagem é tranquila. Não é uma viagem atropelada, não é uma viagem difícil, não é uma viagem cansativa. Viver aqui se torna leve, fácil. A gente tem mais força para seguir em frente. Então que tudo isso que a gente tem estudado te ajude a olhar lá e não perder o foco do Senhor Jesus, porque nada está acontecendo por acaso. Nós estamos aqui vivendo um tempo, esse tempo se chama o tempo dos gentios. Jerusalém está sendo lá pisada, e será pisada até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando esse número, que ninguém sabe quanto é, nem como calcular isso, mas quando esse número se cumprir, Jesus volta para buscar a igreja. E a partir daí, alguns dias, umas semanas, e aí os últimos 7 anos começam a valer. E eu não quero estar aqui nessa época. Eu não quero que os meus filhos estejam aqui nessa época. Nem os meus netos. Nem alguns de vocês, como a Bia e o Nicolas e a Jéssica e a Mary, que são como se fossem da minha família. Eu quero que vocês subam com a igreja, se ainda estiverem aqui. Se Jesus demorar mais e todos nós estivermos dormindo, que os filhos dos filhos de vocês, e seja lá qual for a geração que estiver aqui, da nossa descendência esteja diante de Deus e possa subir. Porque o que vai acontecer durante esses 7 anos vai ser terrível. E quando nós entrarmos no estudo específico destes 7 anos, né, dessa tribulação, dessa grande tribulação, vocês vão entender. Mas a palavra é clara. Bilhões de pessoas vão morrer. Vai ser tanta gente morta que não vai ter onde enterrar. Vai ser tanta destruição que até os que ficarem vivos só escaparão com a vida. E olha lá. Não vai ter quem não vai passar fome. Não vai ter quem não vai perder alguém. Deus nos livre e nos guarde de estar aqui nessa hora. Que Deus dê graça a vocês para estudar, para meditar, para melhorar o conhecimento de vocês a respeito desses assuntos. De maneira que essa palavra não seja uma lembrança, mas ela seja uma esperança para cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos curvar nossa cabeça? Vamos fazer uma oração? Aleluia, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós louvamos e exaltamos o Teu nome pela grandeza e precisão da Tua promessa, Senhor. Pelo detalhamento, Senhor, da Tua palavra, que nós temos visto, temos estudado, ela tem se cumprido exatamente como Tu disse, Senhor.
E nós sabemos que o pouco que falta, Tu também vai cumprir exatamente com precisão, com a fidelidade, com o Senhor, meu Deus dos céus e da terra, o mesmo poder do Deus eterno que Tu foi, é e será para sempre. E nós Te agradecemos e Te louvamos pela oportunidade de saber dessas coisas agora, com antecedência, Senhor, para podermos de fato mergulhar, Senhor, no entendimento dessa palavra e nos aproximar muito mais de Ti e Te conhecer, Senhor, e andar contigo, para que o Teu nome também não seja uma lembrança, mas seja o centro da nossa vida. E que possamos, Senhor, num relacionamento verdadeiro contigo, ter comunhão, intimidade e desfrutar da Tua salvação cada dia. Eu Te peço também de maneira especial, toda essa parte de números, Senhor, que hoje vimos aqui, que os Teus filhos possam entender, Senhor, possam compreender que tudo isso é parte de uma matemática, sim, mas muito mais do que algo humano. Isso tem a ver com as Tuas promessas, com uma maneira de nós entendermos que Tu é fiel nos detalhes e que Tu cumpres, Senhor, ponto a ponto, cada uma das coisas que determinou. E por isso nós cremos que a Tua salvação, que o Teu Filho Jesus conquistou naquela cruz e que está sobre nós através do Espírito Santo, também está se cumprindo, Senhor. Também está, Senhor, se manifestando na nossa vida e na nossa história, como na vida e na história de milhares de pessoas no mundo, Senhor. Porque com certeza, Tu não enviou o Teu Filho para morrer naquela cruz e levar um pequeno número, Senhor. Mas Tu vai levar multidões. O céu será cheio, abundante dos Teus filhos, Senhor. E abundante da Tua presença, abundante da Tua glória, abundante da alegria dos Teus filhos estarem na Tua presença. Nós Te louvamos pela Tua promessa de fazermos parte deste número, Senhor. Nos ajuda e nos dá graça, como a toda a Tua igreja, para que a Tua palavra possa eficazmente alcançar as pessoas, levantar e transformar cada um dos Teus filhos e levar cada um santificado, purificado, justificado até diante da Tua face para uma eternidade contigo, em nome de Jesus Cristo. É isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, Te louvando e Te bendizendo por toda esta gloriosa palavra, Senhor, pela precisão milimétrica com que o Senhor cumpriu todas essas coisas e há de cumprir as que ainda faltam, Senhor. Obrigado. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do maravilhoso Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.